Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. O filme Presença tem causado bastante discussão entre os fãs mais assim hardcore de filmes de horror, e eu me incluo nesses fãs, né? A gente acha, de forma geral, que não se trata de um filme de horror. Eu acho que está mais para um drama familiar com elementos sobrenaturais. Isto posto, eu respeitei demais, né, este exercício formal proposto pelo Steven Soderbergh lá, que assim, eu gosto desse diretor, respeito, porque ele transita bastante bem entre filmes hollywoodianos com A-listers, mas também produções independentes, né? Nossa, eu me lembro lá do começo dele nos anos 80, aquele Sexo, Mentiras e Videotape é dele, né? Imagina quantos anos que eu não vi isso. E o roteirista, nossa, Missão Impossível. Então, assim, é uma galera que tem todo a tranquilidade de trabalhar em projetos trilhardários, mas se dedicou a um projeto em que muda o foco, né, da narrativa. A gente vai ver esse filme inteiramente pela perspectiva da assombração, da presença do fantasma. Inclusive, a gente vai ficar na dúvida uma boa parte do filme se é um fantasminha camarada ou se não é um fantasma camarada, se ele está preso ali ou não está preso ali, lá. E esse filme também tem uma boa, porque o roteirista é bom, ele tem uma boa daquelas coisas de você plantar uma coisa para depois colher. Tem uma hora em que a médium vai lá e uma das coisas que ela diz é assim: o tempo, a linha temporal, o tempo não funciona da mesma forma para presenças, para entidades, para fantasmas. Isso vai ser muito importante. É claro que ao final desse filme, quando você tiver a revelação final, tem uma virada de trama, você vai provavelmente ficar se perguntando 1 milhão de coisas, né? Mas que isso foi plantado, foi. Não vou dar spoiler, não, só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então é assim, ele é um filme que nunca tem closes, né? Porque é o fantasma que está olhando aquela família. E aí é toda uma série de clichês, e é proposital, tudo nesse filme é proposital. É uma família que de papai, mamãe e 2 filhos que compram uma casa. Sabe aquela história? É uma casa maravilhosa e barata demais. Tudo que é bom demais para ser verdade em filme de horror não é bom, né? Pois essa casa é habitada por uma presença, por um fantasma. E aí, aos poucos, este fantasma, que então nós temos os olhos do fantasma em quase todo o filme, porque esse fantasma não pode sair de casa, tal. A gente tem os olhos dele e a gente vai conhecendo a dinâmica dessa família. Meio como assim. Aí a gente vai percebendo as desavenças, como que eles não são ligados, como que a mãe prefere, assim, declaradamente o filho e despreza a filha, como que a filha, por que que a filha é a primeira que se conecta com o fantasma? Porque ela perdera uma amiga, né? Enfim, você vai percebendo que aquela família é bastante vulnerável ao ataque ou à ajuda de uma entidade, de uma presença. E então, uma das coisas formais bem legais, além de, né, de ser assim, esse negócio de sob o olhar do fantasma, embora não seja o primeiro filme que tenha sido assim, mas ele é a maior parte do tempo assim, você tem algumas coisas muito legais, né? Por exemplo, que são respeitáveis, não que necessariamente eu tenha amado o filme. Eu nunca vou ver aquilo de novo. Eu até me entediei um pouco, eu confesso, mas eu não acho que seja um filme ruim de jeito nenhum. Aquela porque o diretor ele acabou também manejando a câmera, que é aquelas câmeras que balançam pra caramba, porque é o ponto de vista, né, o POV do fantasminha, o fantasmão, ou o que quer que seja ali. Essa câmera, nossa, ela vai para cá, vai para lá. Chega um determinado momento que sim, esse truque enjoa, né? Mas enquanto ele funciona bem. E aí eu respeito por isso, né? Pela ousadia, pela vontade de explorar a linguagem, inclusive dos filmes de terror.
Então você tem uma narrativa que ela não é com as transições de cenas são assim, tem uma cena, pum, é, tem aquele escuro na tela. É como se você não tivesse conectivos nesta gramática das cenas, você parece que não tem conjunções e preposições. Então isso dá mesmo uma visão esfacelada do filme e aí acaba, entre aspas, justificando por que alguns assuntos são levantados, mas eles não são depois abordados, porque o filme tem já na forma dele, ele é fragmentado, né? Como é uma coisa mais naturalista tal, e o fantasma está meio, entre aspas, de longe, né? Você não tem closes, assim. A iluminação também é a mais natural possível, então não é uma iluminação daquelas de filme padrão. Ou seja, esse diretor e esse roteirista, eles, entre aspas, se divertiram, né? E tramparam bastante para fazer um filme que tem todos os elementos de um filme de horror, só que sem ser na perspectiva de The Conjuring, isso aí. É claro que isso então não vai agradar todo mundo, né? Vai ter gente que não vai gostar mesmo. Agora, achar que é uma porcaria, eu não consigo fazer isso, né? Porque o roteiro tá bem certinho ali, né? É só que assim, ele não funciona muito como filme de horror no sentido de causar susto. Agora, quando a história termina e tem a revelação final, ele é muito naquela vibe do terror de você ficar com dó da situação. O horror desse filme não é no susto, o horror desse filme é no clima, especialmente no clima que vai ficar assim que alguém lá tiver uma baita de uma surpresa, né? Então é aquele filme que você se você se você conseguiu ver até o fim, se você não ficou bravo, se você mais ou menos aderiu à proposta dele, você acaba falando, tá, nossa, que história triste, que família triste, que desconjuntura, que desconjuntura desconjuntada, quanta tristeza, né? Até porque, né, a gente vai descobrir, como eu falei, tem uma virada, esse negócio do tempo aí, né? Vai descobrir o fantasma. Então, assim, é bem louvável, né? O filme tem meu respeito, só não tem o meu amor. Mas e daí? O Stephen Soderbergh lá, ele não quer meu amor, não. Ele nem precisa disso. Acho que nem meu respeito ele precisa. Mas eu respeitei mesmo assim. Tchau.